Nós somos o Grupo Impactos Vincitória e falaremos sobre o setor de locação, mais especificamente da Movida. Temos um posicionamento favorável em relação à empresa, considerando uma tendência secular de ownership ou usership, uma governança corporativa de destaque no mercado e nos pilares ESG estratégicos, casando com as ideias e tendências de inovação. Sendo considerada uma das líderes no setor de locação de veículos, a Movida foi fundada em 2006 pela ainda atual holding Simpar, contando atualmente com uma frota de mais de 207 mil veículos e 300 pontos de atendimento, estando presente nos 3 segmentos: aluguel de carro, gestão de frotas e venda de seminovos. A Movida conta com um portfólio sólido, capaz de entregar margens atrativas. E nessa rota de sucesso, os principais responsáveis por isso são pessoas altamente qualificadas e com vasta experiência no setor. Destacamos a participação do atual executivo da empresa, Renato Franklin, com passagens pela Vale e Suzano, e do atual conselheiro e um dos mais longevos da CIA, por ser filho do fundador da Simpar, Fernando Simões, e também Edmar Neto, CFO e DRI, com mais de 30 anos de experiência em finanças corporativas. O modelo de negócio da companhia tem como característica principal o intenso uso de capital. Portanto, primeiramente, a Movida realiza a captação de recursos no mercado financeiro, posteriormente realiza a compra em grande escala dos veículos, diretamente nas montadoras. Depois envia esses carros comprados para locação e, após atingir determinada idade, os ativos são vendidos nas lojas. Nos últimos anos, a frota da Movida se multiplicou por mais de 5 vezes, chegando aos atuais mais de 200 mil veículos. Em termos financeiros, a companhia faturou quase 6 bilhões em 2021, gerando 800 milhões de lucro. A empresa, atualmente, possui um cronograma de dívida bem confortável para os próximos anos, visto que o caixa possui cobertura de amortização até 2024. Além disso, ressalta-se a liquidez dos veículos, que auxiliam em algum estresse e necessidade de caixa no curto prazo, que podem ser facilmente vendidos. Indo agora para o setorial, com a maior atratividade aos olhos do consumidor, observamos que durante os últimos anos o setor teve um aumento do número de usuários, levando assim ao crescimento do faturamento consolidado a uma taxa média de aproximadamente 11% ao ano, saindo de 13,5 bilhões de reais em 2017 para 20,6 bilhões em 2021, mesmo com a pandemia do Covid-19. Com esse crescimento, o setor tem cada vez mais atraindo novos entrantes com as próprias montadoras, levando a um público maior de possibilidade de escolha. Contudo, avaliando a participação de mercado das locadoras através da quantidade de frotas, a Localiza, após a fusão com a Unidas, detém quase metade do market share de veículos leves, enquanto a Movida somente 17%, e a Ouro Verde menos de 10%, com um aumento de concentração de frotas em poucas empresas nos últimos anos. Contudo, ainda assim, o mercado continua bastante pulverizado entre as pequenas empresas, destacando-se o de gestão de frotas sendo o mais pulverizado de todos, evidenciando uma possível avenida de crescimento. Pelo lado do número de contratados, o setor de locação ainda não possui tanta relevância em termos de empregos diretos, possuindo menos de 100 mil pessoas. Para piorar, a perspectiva é que tornem-se cada vez mais tecnológicos, levando consequentemente a um enxugamento dessa quantidade. Outro ponto a se observar é a predominância do sexo masculino, visto que a composição é cerca de 71% do total, indicando necessidade de inclusão de mulheres nas atividades do setor. Analisando a cadeia de valor do veículo até chegar nas locadoras, é perceptível a sensibilidade frente às questões macroeconômicas, devido principalmente a todos os estágios de transformação da matéria bruta, como aço, alumínio, borracha, provenientes de uma diversidade de países, até a construção de peças e posterior montagem do carro. Vale ressaltar também a dependência das commodities energéticas, que também são fontes de combustíveis para o transporte. Alterando a dinâmica e comportamento de empresas de locação em uma matriz de growth share, é possível notar a movida no melhor quadrante, onde há grandes perspectivas de consolidação devido à fragmentação do mercado e, consequentemente, um crescimento alto, em função da expansão vertiginosa do setor de aluguéis no Brasil. Observando as forças de Porter, o setor no geral possui alto poder de negociação com os fornecedores, devido à grande escala, baixo poder de barganha com os clientes, pois existem alternativas frente à locomoção através do aluguel, pouca chance de uma certa inovação com novos serviços, porém alta ameaça de novos entrantes, devido ao alto retorno do setor. Por fim, a rivalidade entre os concorrentes é expressiva, disputam cada cliente. Bom, entrando no principal tema da apresentação de ESG, teremos o principal foco no meio ambiente.
A empresa atua principalmente na neutralização das emissões de gás carbônico na atmosfera, visto a grande poluição da frota que é movida a combustível fóssil. Em 2021, a Movida emitiu mais de 394 mil toneladas de CO2, majoritariamente do escopo 3, que, embora represente o que a empresa possui menos controle, é um número relativamente alto. Mas se tomarmos a métrica de tonelada de emissão por receita como proxy, observa-se um grande avanço de 2020 para 2021, mas ainda com muito espaço para melhorar. Outra forma que a Movida atua é na gestão de resíduos gerados, principalmente na manutenção dos veículos, óleo lubrificante, papel, entre outros, contando com diversas iniciativas para enaltecer práticas de consumo sustentável. Tal fator tem ocasionado a redução de 83% na quantidade de resíduos de 2020 para 2021. Além disso, a empresa também busca somente utilizar energia de fonte renovável em todos os pontos de atendimento. Antes de entrarmos na agenda ambiental da locadora, precisamos entender as principais metas frente ao tópico de meio ambiente, dentre os quais representam tornar-se carbono zero até 2030, carros elétricos representando 20% da frota nesse mesmo horizonte de tempo, e outras relacionadas aos enfoques em captações verdes e energia 100% renovável nas instalações e pontos de atendimento. Uma das atividades mais focadas nos últimos anos pela companhia é a aproximação com fornecedores de veículos elétricos e híbridos. Um dos exemplos é a parceria com a Nissan e a Zelectric, nos hubs de carregamento em São Paulo. A Movida tornou-se uma das principais compradoras de carros elétricos e híbridos no Brasil, possuindo mais de 500 em sua frota, que apesar de ser um valor pequeno comparado ao total, possui perspectivas de aumento na participação. Em relação à transição para a economia de baixo carbono, em 2009, a Movida adotou o projeto Carbon Free, que é uma medida de consumo consciente que o cliente pode contratar a opção para neutralizar as emissões de CO2 do seu aluguel. Esse projeto é uma parceria com a empresa Black Jaguar, que faz o reflorestamento, e os resultados indicam mais de 181 campos de futebol em área plantada, um total de 258 mil árvores, que geram uma neutralização de 38 mil toneladas de gás carbônico em 13 anos de Carbon Free. Outro foco ambiental da companhia é a destinação e redução dos resíduos gerados, tanto nas atividades voltadas para manutenção e limpeza, quanto em relação às máquinas e equipamentos usados. A Movida tem parceria com o REURB, que faz todo o descarte de equipamentos elétricos, enquanto o descarte de resíduos é feito através da economia circular e inclusão social de catadores e cooperativas. A meta é reduzir os resíduos em aterros em 50% até 2030. Além disso, a companhia inclui lavagem a seco em 40% das suas lojas, contribuindo para a diminuição da utilização de água. Para demonstrar a importância que a Movida possui quanto ao tópico ESG, decidimos preparar uma pontuação de qualidade de ESG baseada no relatório do S&P Global Ratings. Colocamos um peso maior para o eixo ambiental, que é o grande nicho de atuação da companhia, e a pontuação total alcançada pela Movida foi 73%. Como forma de reconhecimento por todos os pontos mencionados, dentre outros, a Movida recebeu diversos prêmios setoriais e nacionais, além de indicações e participações em índices da B3, como o próprio ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. A empresa recebe destaque em função das ações voltadas para o meio ambiente, além de reconhecimento pela própria execução do serviço com alta qualidade e executivos com ampla experiência no setor. No tema de riscos, elencamos os principais que podem afetar a performance futura da empresa. O primeiro é a competição. Como explicado anteriormente, o setor recebe anualmente novos entrantes que querem um pedaço do profit pool de locação. O segundo aconteceu recentemente com a pandemia, que ocasionou transtornos ainda sentidos na cadeia de produção global, gerando uma escassez de veículos no mundo inteiro. Outros riscos, ainda falando macroeconomicamente, os juros altos podem atrapalhar a Movida dado a intensidade do uso de capital do negócio, que torna a captação de recursos mais dispendiosa, atrapalhando também a demanda agregada por locação. E por fim, ainda relevante, temos o risco de execução das novas estratégias de inovação e eletrificação da frota. Porém, acreditamos que a companhia está bem posicionada e sobreviveu por cenários similares ao descrito, contando com balanço sólido de capital, alta liquidez, uma diretoria executiva bem experiente e um controlador majoritário com décadas de track record no setor. E chegamos ao final com a seguinte pergunta: seríamos acionistas da Movida? A resposta é sim. Obrigado.